Segundo Reis, capítulo 13, hoje, confere aí com a gente. No 23º ano do reinado de Joás, filho de Acásias, rei de Judá, Jeoacás, filho de Jeú, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 17 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, seguindo os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, levar Israel a cometer e não se afastou deles. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e por longo tempo ele os manteve sob o poder de Hazael, rei da Síria, e de seu filho Ben-Hadad. Vamos só para a gente ir entendendo. Então, gente, o que é importante a gente saber aqui, se posicionar, tá? Reino do Norte, o reino de Israel, tá? Agora, então, assume, né? Tô lendo aqui para não me perder, tá? O Jeoacás, tá? Enquanto isso, o reino sul, quem era? Era Joás que estava reinando, tá? Então, por isso que Joás, Jeoacás, você vai ver que Jeroboão, é muito G, então confunde mesmo, tá bom? É muitos reis, tá? Então, é importante, reinado de Joás, tá? Estava acontecendo ao sul, tá? Em Jerusalém e tal, e agora, ao norte, Israel, Jeoacás começa a reinar. Fatos, assim, imprescindíveis, assim, como foi o reino dele, versos 2, né? Ele fez o que o Senhor reprova. Então, já de cara, o texto já está dizendo que ele fez o que reprova. O que ele fez que Deus reprova? O próprio texto resume dizendo, o que ele fez que reprova é o quê? Ele fez a mesma coisa que Jeroboão, filho de Nebate, fez. Ou seja, idolatria, levantou altares, cultuou outros deuses, enfim, não levou o povo a adorar um único Deus. Tá? Basicamente isso. Tá? E agora, então, o que acontece? Vem uma retaliação, ou melhor, uma permissão, né, por parte do Senhor, agora dos sírios, tá? Dos arameus, através de Hazael, da Síria, tá? Que vem então agora e começa a atacar, invadir a Israel. Vamos lá. Então Jeoacás buscou o favor do Senhor, e este o atendeu, pois viu quanto o rei da Síria oprimia Israel. O Senhor providenciou um libertador para Israel, que escapou do poder da Síria. Assim os israelitas moraram em suas casas como anteriormente, mas continuaram a praticar os pecados que a dinastia de Jeroboão havia levado Israel a cometer, permanecendo neles. Até mesmo o poste sagrado permanecia em pé em Samaria. De todo o exército de Jeoacás só restaram 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados de infantaria, pois o rei da Síria havia destruído a maior parte, reduzindo a pó. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoacás, os seus atos e tudo que realizou estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Jeoacás descansou com seus antepassados e foi sepultado em Samaria. Seu filho, Jeoás, foi o seu sucessor. Legal, gente, aqui, porque você veja que mesmo ele, seguindo o caminho errado, né, não fazendo o que agradava a Deus, mas quando vem a perseguição, quando vem o rei da Síria, e foi muito árduo, a opressão era muito grande sobre Israel, então o versos 4 fala assim que Joacás buscou o favor do Senhor, e este atendeu, né? Este o atendeu. Então, assim, a gente vê que um Deus amoroso, um Deus misericordioso, um Deus que está todo o tempo, apesar de, né, o povo não ajudar, está tentando ajudar, está tentando fazer algo, está tentando, né, redimir, está tentando, enfim, livrar o seu povo do extermínio. Não há dúvida que houve uma baixa muito grande, você vê que o exército dele foi reduzido a quase nada, né? O exército aqui de Israel. Isso aqui mostra o quê? Que Israel também estava enfraquecido, muito enfraquecido realmente, com todas essas batalhas, idas e vindas. Realmente o número de pessoas diminuiu muito, muito enfraquecido mesmo. Tá? E encerra no versos 8 e 9, tá? Falando aqui, ou melhor, no 9, né? Falando da morte de Jeoacás, tá? E do seu sepultamento em Samaria, e quem vem suceder Jeoacás, que é Jeoás. Então, olha quanto G, né? É Joás, Jeoacás, Jeoás. Tá? Agora, então, é Jeoás. Uma mistura de Jeoacás com Joás, né? Então, fica Jeoás, tá? Que agora é o sucessor. Então, agora o rei, você vê, nós já estamos numa outra época, né? O rei, agora, do norte é Jeoás. Enquanto isso, então, agora, o texto vai falar sobre agora o reino do sul, tá? Perdão, o rei Joás ainda. Depois nós vamos para o sul. Vamos lá. No 37º ano do reinado de Joás, rei de Judá, Jeoás, filho de Joacás, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 16 anos. Ele fez o que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, levar Israel a cometer. Antes permaneceu neles.
Os demais acontecimentos do reinado de Jeoás, os seus atos e as suas realizações, inclusive sua guerra contra Amasias, rei de Judá, estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Israel. Jeoás descansou com seus antepassados e Jeroboão o sucedeu no trono. Jeoás foi sepultado com os reis de Israel em Samaria. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas, e ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei, e lhe disse: abra a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez, e Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor. A flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim, iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a vencerá somente 3 vezes. Ok? Então aqui, gente, só para a gente ir posicionando, né? A gente vê que Joás, né? Ele começa a reinar, né? Fala o tempo que ele reinou ali, 16 anos, tá? É interessante, o versos 11, ele fala assim: ele fez o que o Senhor reprova, não se desviou de nenhum dos pecados. Não se desviou dos caminhos do Senhor, não se desviou de nenhum dos pecados. Quer dizer, a cultura do pecado estava tão forte, irmãos, que eles não conseguiam se desviar do pecado mais. Tá? Não é do caminho, é aquela coisa, a pessoa não se desviou dos caminhos do Senhor. Não, ao contrário, eles não conseguiam deixar de caminhar no pecado. Estava tão impregnado o negócio, estava feio. Tá? E isso, é claro, né? Faz com que o seu reino então dure pouco, bem pouco, tá? E ele então venha a ser substituído depois pelo seu filho Jeroboão. Tá? Enquanto isso, depois conta um episódio aqui agora, no verso 14, de Eliseu, que ele estava sofrendo de uma doença, e aqui a gente chama atenção porque nós estamos falando de Eliseu, do profeta Eliseu, aquele que fez quantos milagres, né? Prodígios, maravilhas, sucedeu Elias, e agora a gente vê o quê? Não é estranho você ver assim que Eliseu estava sofrendo de uma doença da qual morreria? Um homem que curou, fez milagre, machado boiou, meu Deus, né? Abriu com a capa lá o Rio Jordão, enfim, quantas coisas fez. Tá? E agora ele doente e morrendo, e vai morrer da sua doença. Tá? Então isso aqui é importante a gente ressaltar isso. Por quê? Porque às vezes a gente precisa fazer uma pergunta: puxa, o que aconteceu? Por que um homem bom desse fica doente e morre? Porque a gente está vivendo um tempo hoje aí que não está acontecendo isso. Muita gente está ficando doente e morrendo, e gente boa, e gente de Deus. Tá? Porque assim, se morre o ruim, a pessoa ruim, que não é de Deus, a gente fala: é por causa do pecado, é por causa da maldade, né? Mas é que, gente, Eliseu, será que ele se desviou no final? Não, tá? Isso aqui a gente vê o quê? Uma clara soberania de Deus, e também que os dons são do Senhor. Quando se levanta um profeta, quando se levanta um homem de Deus, quando se levanta uma ação de Deus sobre uma cidade, sobre uma igreja, sobre uma pessoa, tá? Seja de curar, de libertar, essa ação é de Deus, não é do homem. Então a gente não pode atribuir isso ao homem. Aquele homem é poderoso, aquele pastor é poderoso, aquele profeta é poderoso. Não, alguém muito usado por Deus, mas é Deus que usa. Olha, que Deus não quer usar, Deus não usa. Aqui a maior prova é Eliseu. Quantas coisas, milagres ele fez, o próprio Elias, o próprio Eliseu, e agora ele fica doente, e para ele não tem. Para ele não tem cura, para ele vai morrer dessa doença. Tá? Por quê? Porque Deus foi mal com ele? Não, é Deus, gente. Deus, é soberano, e é ele que as coisas são dele, para ele. Aí ele usa, se ele quer usar essa doença aqui para levar o cara para casa, ele leva. Né? Se ele quer levar uma doença que ele está aí para levar a pessoa para o lar, né? De volta para casa, leva. Então, isso aqui é soberania de Deus, tá? É importante a gente saber disso. Enfim, mas enquanto ele estava doente ainda, né? Daí vem uma outra situação aqui, que é justamente o quê? O rei vai visitar ele, tá? Ele pede que traga o arco, a flecha, tá? E é justamente o quê? Aqui antes da morte dele, né? Ele quer profetizar sobre o povo dele. Então ele pede para o rei, né? Falando: olha, rei, pega o arco, a flecha, né? Lance essa flecha, né, pela janela, porque isso vai representar a vitória que vocês vão ter sobre, né, os assírios, sobre os arameus. Tá? E depois pede para ele lançar no chão. E ele lança só 3 vezes. E o profeta então fica bravo, fica irritado com ele. Fala assim: por que você só lançou 3 flechas? Né? Por que só foi 3 vezes? Era para você ter lançado pelo menos 6. Golpeado, né? Golpeado. Isso. Ao chão. Isso. Porque você lançou 3,
vocês só vão ter 3 vitórias. Era para vocês acabarem, exterminarem com os sírios, que na época realmente estavam exterminando aqui eles todos, né? Um ponto que eu pulei um pouquinho antes, gente, assim, o negócio estava tão feio entre os reinos do norte e do sul, lá que o Jeoacás, inclusive, ele fez guerra com Amazias, o reino do sul, tá? Só para você entender como uma coisa estava totalmente invertida, polarizada, né, e confusa aqui. Mas vamos lá então, vamos na sequência aqui. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, tropas moabitas costumavam entrar no país a cada primavera. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Hazael, rei da Síria, oprimiu os israelitas durante todo o reinado de Jeoacás. Mas o Senhor foi bondoso para com ele, teve compaixão e mostrou preocupação por eles por causa da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Até hoje ele não se dispôs a destruí-los ou eliminá-los da sua presença. E Hazael, rei da Síria, morreu, e seu filho Ben-Hadad foi o seu sucessor. Então Jeoás, filho de Joacás, conquistou de Ben-Hadad, filho de Hazael, as cidades que em combate Hazael havia tomado de seu pai Joacás. 3 vezes Jeoás o venceu, e assim reconquistou aquelas cidades israelitas. Gente, então pelo menos 2 lições nessa parte final aqui. Primeiro, a gente vê agora Eliseu morrendo, sendo sepultado, e depois vemos um episódio, né, de uma pessoa sendo colocada, um israelita, né, que também tinha morrido, estava indo sepultado, então cai no túmulo de Eliseu e toca os seus ossos e ressuscita. Então, olha só que coisa que realmente assim chega a dar um nó na cabeça. O cara é o profeta, fica doente e morre. Ou seja, não foi curado da sua enfermidade. Mas os seus ossos ressuscitam uma pessoa de tanta glória, poder e unção que tinha. Então isso aqui, querido, é para vocês verem como realmente, né, assim, a unção é real, a unção existe, a separação, a consagração, a importância de você ser alguém de Deus, tá? O que isso pode fazer na vida de outra pessoa, mesmo você até morto, enquanto você está morto, os seus ossos, né? Você vê, os ossos aqui dele, aqui tiveram, né, um proveito, né, que foi ressuscitar alguém, ainda há vida, né? Mesmo quando você está morto, ainda há vida através de você. Essa talvez é a mensagem que quer passar aqui, tá? Mas ao mesmo tempo não quer dizer que você, tá, controla alguma coisa, tá? Você profeta, no caso, controla alguma coisa. Então assim, outra coisa é o seguinte, a gente vê o quê? Falando da Síria, né? De Hazael, rei da Síria, e fala que durante todo o reinado de Joacás, eles ficam atacando, coisa e tal. O verso 23 fala assim, mas o Senhor foi bondoso para com eles, e teve compaixão e mostrou preocupação por eles, por causa da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó, até que hoje ele não se dispôs a destruí-los ou a eliminá-los de sua presença, né? E Hazael, rei da Síria, morreu. Ou seja, gente, Deus teve misericórdia também da Síria. Por quê? Por causa de uma aliança que teve lá com Abraão. Aqui, qual a lição que isso aqui traz para nós? Por que é importante eu ter uma aliança com Deus, você ter uma aliança com Deus? Às vezes os nossos filhos, netos, lá na frente, não vão ter uma aliança com Deus. Às vezes vão ser inclusive um perseguidor do povo de Deus, que era o que estava acontecendo aqui com Hazael e a Síria. Mas Deus tinha misericórdia para com eles, por causa de uma aliança feita lá atrás, por um homem de Deus, uma mulher de Deus, tá? Para que eles tenham chance de se arrepender, para que eles tenham chance. Então, olha a importância da aliança, olha a importância. Às vezes você fala assim, meu Deus, né, eu estou aqui, sei lá, ficando velho, morrendo e não vejo a minha família ser salva. Entenda uma coisa, o importante é a aliança que você tem com Deus hoje. Deus vai honrar você e Deus vai honrar sua descendência. A Bíblia fala até, né, 10ª geração será abençoada. Tá? Então, guarda isso no teu coração para você ressaltar a importância e o valor do preço que você tem pago hoje, né, para você, e a tua família vai se beneficiar disso. No nome de Jesus. Claro que queremos que todos sejam salvos, todos recebam iluminação, aceitem Jesus, né, aquela coisa, todos estejam cultuando a Deus, mas a sua aliança hoje já é suficiente para quê? Para levar misericórdia de Deus, para que eles tenham oportunidades lá na frente, várias gerações. Tá bom? E é isso, gente. Hoje o capítulo 13, né, fica por aqui.